História, ele é doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também concluiu a graduação e o mestrado. É idealizador do canal de divulgação científica UAI Física, com milhões de visualizações. E, bom, agora mesmo ele atua nas áreas de relatividade geral e gravitação quântica de laços, trabalhando com termodinâmica de buracos negros. Agora ele vai fazer uma apresentação sobre o que é a divulgação científica para o ensino superior. Então, bom, todo mundo pode agradecer para o professor e, bom, pode começar. Valeu. Bom, primeiro, né, boa tarde para todo mundo. Se o convite fosse daqui 2 meses, eu não seria doutorando. Aí você poderia ser doutor, dependendo, né? Mas, enfim, fazer uma brincadeira. Mas, bom, falar um pouquinho, né, sobre... Peraí. Tá aqui. Sobre o contexto de divulgação científica para ensino superior. E, bom, toda vez que a gente vai falar sobre algum tema, né, tem sempre qualquer recorte de algum assunto, a gente pode abordar de muitas formas diferentes, né? O assunto de divulgação, sempre quando eu vou falar a respeito, eu acho sempre mais produtivo nunca fazer alguma palestra meio que comentando qual é a forma, digamos, mais adequada ou como deve ser feita a divulgação, porque eu acho que isso é muito pessoal, né? Vai muito de pessoa para pessoa, mas sim dá pelo menos uma noção de qual que é o contexto que nos aguarda quando a gente se propõe a fazer divulgação, principalmente num contexto de ensino superior, que não é tão explorado quanto, por exemplo, no contexto de ensino básico, né? A gente tem muita coisa de divulgação. Mas, bom, eu vou começar aqui, pelo menos, né, só para fazer uma pequena introdução à parte central da palestra, que é só para a gente começar discutindo o ponto comum, né, do que é basicamente a essência da divulgação científica, né, só para começar pontuando algumas questões, né. Bom, independentemente do que você vai falar sobre divulgação, a lógica é sempre a mesma, né. Você tem um conteúdo técnico e você tem um público leigo que você está querendo direcionar aquele conteúdo técnico, né. Daqui eu acho que não tem muita dificuldade, mas a questão é que uma das coisas que normalmente a gente sempre passa batido, e às vezes não faz uma divagação muito grande, é sobre, primeiro, né, o conteúdo técnico é técnico para quem, e também o público leigo é público leigo em relação ao quê? Né? Eu falo que às vezes a gente não faz muita essa análise, porque normalmente quando a gente vai pensar em conteúdo de divulgação de ciência, principalmente em divulgação de física, normalmente a gente tem um padrão de quem é o público leigo. Normalmente existe o público leigo estrito sensu e existe o conteúdo técnico estrito sensu. Né? E, de maneira geral, né, todo mundo já deve, né, estar mais familiarizado com isso, mas normalmente o público leigo, né, que o público leigo que a gente normalmente pensa é sempre um contexto de público que está no ensino médio ou que está fazendo ali, né, a transição para o ensino superior, e normalmente o conteúdo técnico é sempre colocado como qualquer conteúdo que está num contexto de ensino superior. Né? E, claro, né, se perguntar, né, essa questão de técnico para quem e leigo em relação ao quê, é determinar o público-alvo, que pode ser muito mais variado do que normalmente a gente acaba a gente acaba imaginando no início, quando a gente vai fazer a divulgação dos assuntos. Né? Até para poder separar alguns tipos de público, aqui eu coloquei assim, um resumão, mas basicamente a gente tem do ensino fundamental até de pós-graduação, e aqui vai aumentando a abstração, né? De cima para baixo, vai aumentando a abstração possível dos tópicos que a gente pode abordar. Né? Obviamente, se você vai fazer divulgação científica para um público que é um público do ensino fundamental, você não vai falar de conteúdos extremamente abstratos. Né? De maneira geral, a pessoa, né, o aluno não teve contato com absolutamente nada de física. Então, normalmente são ideias mais simples e vai complexificando. Né? E também uma coisa que é importante, quando eu coloco ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação, eu não me refiro à divulgação para um público que está nesse contexto de escolaridade. Né? Eu me refiro a um público compatível com a área nesses contextos. Porque, por exemplo, imagina que eu vou ver uma divulgação sobre, sei lá, sobre geografia. Né, apesar, né, de estar na pós-graduação, eu seria enquadrado mais num contexto de público de ensino médio. Por quê? Porque o meu conhecimento a respeito de geografia, ele não foi tão explorado a partir do momento que eu saí da escola, porque eu acabei seguindo para um público, né, para um contexto de física. Agora, se for uma divulgação num contexto de física, aí eu estaria mais para o contexto, né, de pós-graduação. Então, aqui é mais, não necessariamente o momento, né, da escolaridade que você está, mas sim o tipo de conhecimento que você está estando de acordo com essas partes. Né? E também nada impede, por exemplo, né, de uma pessoa que já está no contexto de conteúdo de pós-graduação acabar usufruindo de ensino fundamental. Né? Todo mundo acaba, por exemplo, sendo bom, eu não sei como é que vocês, pelo menos comigo é muito comum,
né? Mas, por exemplo, no Instagram eu sempre recebo reel, né, de conteúdo de divulgação científica, inclusive para pessoas no ensino fundamental, com muita coisa de experimentação e tudo, e que por mais que eu não seja público-alvo, eu acho legal muitos dos vídeos e eu consigo aproveitar de alguma forma ou de outra o assunto, né? Mas enfim, é que eu coloquei essa separação. Por quê? Porque tradicionalmente o que a gente chama de público leigo é essa parte daqui, né? E normalmente a gente não dá assim, a gente não divaga muito sobre assuntos, um contexto de divulgação para ensino superior, né? Que pelo menos assim, no meu modo de ver, é um dos contextos que é mais legal, né? São mais legais de poder falar de divulgação científica e tudo, porque você tem a possibilidade de falar de um punhado de assuntos de uma forma muito, assim, mais ampla, né? Normalmente a gente acaba enfrentando, sei lá, quando a gente pensa em falar sobre, por exemplo, relatividade. E a gente pensa num aluno de ensino médio para poder falar a respeito de relatividade, a gente tem sempre que preparar o terreno, falar de um punhado de coisa. Normalmente a gente faz toda uma preparação e o aluno, claro, né, vai ter as dificuldades de entendimento, só que normalmente quando as dificuldades são anteriores ao momento que a gente acha que ele vai ter dificuldade, às vezes a gente fica naquela de, poxa, como é que eu contorno, como é que eu falo o assunto? E quando a gente está falando para um público de ensino superior, a gente tem uma possibilidade muito mais ampla de falar de muitos assuntos que a gente não consegue falar, inclusive, com um público, né, de ensino médio, por exemplo. Sem contar que o contexto de ensino superior, né, e divulgação também no contexto de pós-graduação, acaba tendo uma influência muito grande para fazer com que as pessoas que estão usufruindo daquele conteúdo acabem se incentivando a fazer a divulgação também, né? Porque, enfim, algumas dos dados que eu vou mostrar ao longo dessa palestra meio que mostram uma falta de representatividade que acaba influenciando também na forma que os assuntos são passados, né? Mas, e também, né, acaba que um outro aspecto, né, a divulgação daqui também tem um caráter interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente esquece, né, a gente vai seguir na física, às vezes a gente esquece da diversidade de áreas que tem dentro da física, né? Então, por exemplo, o canal tem 5 anos e meio, tem 6 vídeos que eu fiz nos últimos, né, 5 anos e meio do Prêmio Nobel, né? No primeiro ano teve a ver com alguma coisa que eu mexia, né, que era de buraco negro. Os outros 5 anos foram sempre de assuntos de coisas que eu não fazia ideia, e alguns que eu não fazia ideia assim, mas de um jeito absurdo. E o processo de divulgação, inclusive, era importante por conta disso. Porque existe um processo tipo, você está na física, você viu, por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel, mas você não entende muito bem o trabalho daquilo. Existe assim, um contexto ali que é importante para a gente poder comunicar com outras pessoas, inclusive, né, ali no contexto da física, das descobertas que foram feitas. Né, e acaba sendo muito, pelo menos, positivo. Né? Eu não sei se vocês buscaram, pelo menos nesses últimos anos, a respeito dos prêmios, né, Nobéis, mas acaba sendo impossível, pelo menos, né, ano após ano, você não ter nenhum tipo de dúvida a respeito dos trabalhos que foram feitos, porque você não mexe com tudo na física. Então acaba tendo esse caráter importante também, né, de meio que propagar as diferentes áreas que a gente vai trabalhando. Né? Mas, bom, mas, vamos lá, a respeito de tudo isso, né, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, vendo aquele público, vendo todo aquele tipo de público aqui, né, a forma de divulgação que a gente pode fazer e tudo, uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né, para qualquer contexto de divulgação, seja a gente querendo fazer, ou seja a gente querendo fazer querendo produzir divulgação científica, ou querer falar sobre o tema, a gente sempre tem que se perguntar um pouco qual que é a percepção geral de ciência, principalmente no Brasil, porque divulgação científica, normalmente a gente faz sempre pensando num público mais próximo, né, no público do nosso país. Mas essa pergunta ela sempre tem que ser feita, porque toda vez que a gente vai fazer divulgação científica, às vezes a gente fica muito, assim, a gente faz meio que mentalmente o público que a gente vai atacar de fato, só que às vezes a gente não se pergunta se aquele público que a gente está pensando é exatamente o que a gente vai enfrentar quando a gente começa a falar dos assuntos, né? Então, eu não sei o quanto você já passaram pela situação, mas, sei lá, às vezes você chega, vai dar uma aula, né, seja num contexto de ensino formal mesmo, né, para ensino médio, para ensino superior, ou às vezes só trocar ideia com alguma pessoa que tem interesse na física, e de maneira geral você tem um roteiro mental de como aquela pessoa vai ser, né, receptiva às suas ideias, né? Então, quando você vai dar aula, às vezes já pensa mais ou menos como é que são as dúvidas dos alunos, como é que vai ser a interação e tudo. E uma coisa que acaba acontecendo com muita frequência é você chegar dentro da sala de aula ou trocar ideia com a pessoa e você percebe que, na verdade, o perfil dela e o interesse pelos assuntos que você está falando é muito diferente do que você pensou inicialmente. Né? E acaba sendo importante a gente saber como é que é a percepção de ciência, porque se a gente quer fazer divulgação científica, se a gente pretende de alguma forma falar de divulgação, a gente tem que saber, primeiramente, se o público, né, que a gente vai estar atingindo tem interesse daquilo, né, para saber como a gente pode explorar melhor, né, as lacunas que existem e, enfim, né, tentar, de uma forma ou de outra, passar o conhecimento científico de uma forma mais agradável para as pessoas que poderiam ter interesse de seguir carreira nisso. Né?
Aí eu queria discutir um pouquinho com vocês, porque eu peguei aqui alguns dados de uma pesquisa que foi feita pelo INCT, né, que é muito legal, que mostra o público, né, como coloca a percepção de ciência, só que especificamente dos jovens. Uma pesquisa que pega o público de 15 a 24 anos, e por dois motivos, né, que eu peguei esses dados. Primeiro porque, de maneira geral, a divulgação científica é sempre muito voltada para um público mais jovem, de maneira geral. Não significa que é só para o público mais jovem, mas de maneira geral só aqueles que se interessam mais. E outra coisa também é porque um dos papéis da divulgação científica é atrair o interesse do estudante a seguir uma carreira científica também, faz parte, né, do objetivo. Né, todo mundo aqui talvez deva, eu acredito que todo mundo se lembre de algum momento antes de entrar na física, de alguma coisa que aconteceu, seja um professor, seja alguma palestra, seja alguma coisa que viu, que acabou dando uma incentivada para poder seguir na física ou alguma coisa do tipo. Né, todo mundo tem algum caso em especial que acaba levando a gente para isso. E aí, no caso, né, como essas são as pessoas num contexto mais propício para poder receber a divulgação científica, é importante a gente saber qual que é a visão deles, né, qual que é a opinião desse público a respeito, né, de divulgação, de ciência como um todo, né, para saber se a gente tem espaço ainda, como é que é a recepção, o pessoal está afim. Né, e aqui, no caso, eu peguei são duas pesquisas. No caso, é a mesma, só que em momentos diferentes, eles atualizaram. Os resultados são quase iguais. Uma é de 2019 e o outro, a pesquisa sai em 2021, mas a coleta é 2019 e 2020. Então pegou antes da pandemia e o início da pandemia também. E a outra eles fizeram uma reedição em 2024. Eu mesclei o resultado das duas, porque como vocês vão ver, na pesquisa de 2021, visualmente falando, a pesquisa foi muito bonitinha. Em 2024 eles fizeram um pouco meio tosco, eu não sei, eu achei que ficou meio feio. Aí vocês vão perceber quando é a pesquisa de um ano e quando é a pesquisa do outro, só para aspecto visual. Aí eu mesclei. E também para poder discutir algumas, né, enfim, a evolução positiva ou não dos tópicos. Mas bom, primeiro dado que a gente pega aqui, aí aqui tem explicitamente a 2019 e 2024, né, é com relação a qual que é a percepção, e para quem tiver interesse, essa daqui é a pesquisa. É bem legal. Tem muita coisa, eu peguei só alguns tópicos, né, eu peguei um recorte só. Mas a primeira coisa é qual que é o interesse. Eles perguntavam, a partir de um punhado de assuntos, se os jovens tinham interesse nesses assuntos ou não. Né, como é que era o interesse deles com relação a vários tópicos. É importante a gente ter em mente esses assuntos todos, porque não faria muito sentido a gente só, por exemplo, ficar atento com relação à ciência e tecnologia. Porque, por exemplo, a gente quer só pegar seu interesse por ciência e tecnologia. E isso aqui é em percentual. Vamos supor que fosse 10% que falou que tem interesse. Né? 10% é um número bom ou um número ruim? Né? Depende. Se todo o restante fosse 2%, seria bom. Né? Porque às vezes o jovem não tem interesse de nada. Então é importante a gente filtrar se ele tem interesse de alguma coisa, né? Ou se é um caso particular, né? Do tipo, não tem interesse com ciência. Então é importante saber com o restante. E na prática, né, quando a gente faz uma comparação aqui, ciência e tecnologia não está tão ruim assim. Né? Podia estar pior. Né? Olha só, é até menos do que esportes. Isso, para mim, inclusive, foi até meio impressionante na primeira vez que eu vi o resultado. Não achava que seria um interesse maior do que, por exemplo, de esportes. Dada a forma como muita gente, pelo menos, vê de maneira geral o contexto de ciência. Mas beleza, e aqui dá para perceber que, olha só, o 67 não mudou de 2019 para 2024, o que é triste. Porque 2019 era um contexto, inclusive, logo antes da pandemia e início da pandemia. Então, assim, é meio triste, né, que toda a situação de como a pandemia foi desenrolar, assim, o desenrolar da pandemia acabou não mudando muito, pelo menos, o interesse de ciência e tecnologia. Né, mas a percentual de pessoas com interesse nesses assuntos. A pergunta é, tem interesse ou não tem interesse sobre os assuntos? Você acha interessante? É nesse sentido. E aí eles fizeram em questão percentual aqui, do interesse. De ter interesse no... É porque perguntar o seguinte, você, por exemplo, 100 pessoas, aí chega e fala, tem um número, eu não lembro qual que é o espaço a mostrar, mas é bastante gente. Não, mas perguntaram de todas as áreas. É, de todas. É para poder saber uma questão relativa entre elas. Mas, beleza, então, ou seja, né, pelo menos, dentre os assuntos que o jovem pode ter interesse, ciência e tecnologia não tá nas piores, então é algo pelo menos legal. Né? Ok, aqui a gente tem um resultado também que é bem esperado, né, que o interesse por ciência e tecnologia ele vai aumentando com a escolaridade. Aqui a mesma coisa, né, percentual de interesse, e aqui com o ensino fundamental concluído, médio e superior, né, o último grau de escolaridade.
É bem natural também, né? Isso aqui acaba sendo meio, de certa forma, meio óbvio, mas às vezes a gente não divaga muito a respeito, que para você ter interesse sobre qualquer assunto, você tem que pelo menos saber que aquele assunto existe, né? Ou ser minimamente, você ter contato, o mínimo que seja, com aquele assunto. Não tem como você desenvolver o interesse por alguma área que você nunca ouviu falar. Né? Então, inclusive, essa é uma das grandes importâncias no contexto de divulgação. Né? Divulgação científica permite que a gente tenha contato com um punhado de tópicos de ciência que a gente não veria no ensino formal naquele momento específico. Né? E isso acaba, né, enfim, atraindo um pouco de interesse, é claro. Né? Então, isso aqui, enfim, né, é um dado, pelo menos, que eu acho interessante. Aí agora vem algumas questões que são assim, engraçadas, para não dizer meio tristes. Né? Mas perguntaram, aí só, olha só, esse gráfico, comparem esses aqui com esse daqui. Esse aqui está muito mais bonitinho, né? E esse aqui também está bem bonitinho. É só para diferenciar o 2021 e 2024, só para vocês saberem qual é a diferença, ok? Mas enfim, perguntaram o seguinte, você se lembra do nome de algum cientista brasileiro? 5% disseram sim, 94% disseram não, e 1% não respondeu. Né? E além disso, quando perguntaram, para você que sabe um cientista brasileiro, me fala o nome de algum. O mais citado foi Marcos Pontes. É óbvio que o Marcos Pontes está em primeiro, porque neste momento ele era o ministro de Ciência e Tecnologia. E aí, se a pessoa não conhece ninguém, ela fala, Ministério de Ciência e Tecnologia, cientista brasileiro, Marcos Pontes. O mais interessante é o Albert Einstein, né? Que eu imagino que seja por conta do hospital, eu acho. Mas aí é achismo. Mas assim, esse dado aqui acaba sendo bem, assim, ele é engraçado e triste ao mesmo tempo, mas ele acaba refletindo algo importante, que é a questão de representatividade. Né? Percebam que, vamos lá, 1% que não respondeu, tudo bem, não dá para falar isso de forma categórica, mas para mim o não responder é muito mais próximo de não conhecer do que de conhecer. Mas enfim, de qualquer forma, 95% não falaram que conheciam um cientista brasileiro. Por que isso acaba sendo relevante? Né? Porque você só vai, assim, o fato de não conhecer um cientista brasileiro faz com que, às vezes, o contexto de produzir ciência é um contexto muito distante. Né? Todo mundo, quando está na época do colégio, já teve contato com o médico, porque já teve que ir no médico alguma vez, né? Tem algum parente ou algum amigo e familiar que é advogado, tem alguma pessoa que é engenheiro. Então, assim, são profissões que estão próximas. Né? E tudo que está próximo você vê como algo mais plausível a longo prazo de você seguir, e por aí vai. Né? Não conhecer nenhum cientista faz com que a pessoa que chega e fala, eu quero ser um cientista, sei lá, chega e fala assim, pô, mas dá para ser isso? De alguma forma, porque quem eu conheço? Acaba sendo, tipo quando, é como se a pergunta fosse muito semelhante com o do quero ser um astronauta, por exemplo, né, que muita gente pequena tem. É algo distante porque, para a gente, esse contexto realmente ele é praticamente inexistente. Mas agora, de cientista brasileiro, isso não deveria ser. E uma das coisas que a gente sempre bate muito na tecla, né, na verdade, todo movimento de minoria bate muito na tecla, é a importância da representatividade. Né? Você precisa de representatividade para que aquilo puxe mais pessoas para poder seguir naquele tipo de contexto. Né? Ou seja, isso mostra como é que tem um espaço gigantesco a ser explorado, inclusive pelo contexto de divulgação científica. Porque, apesar da gente, às vezes, assim, às vezes deixar de lado, divulgação científica não envolve somente você divulgar, por exemplo, no contexto da física, o que é mecânica quântica, o que é relatividade, o que é, enfim, estrutura eletrônica de material. É você, inclusive, também falar como é o contexto científico, né? Como é que é feito ciência, como é que é o ambiente acadêmico. Né? O produzir ciência também faz parte, né? O expor isso também faz parte como um contexto de divulgação científica, que aqui explicitamente, né, acaba faltando de alguma forma material a respeito. Né? Além disso, também tem aqui, você se lembra de alguma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no Brasil? 12% disseram que sim. Né? E aqui nenhuma atrocidade. Né? Aqui, assim, respostas que, ok, né, tá tudo certo. Mas aqui passa até uma coisa engraçada, porque se essa pergunta, assim, tem muitas perguntas que a resposta, ela muda dependendo de como você faz a pergunta. Então, por exemplo, imagina se ao invés de fazer essa pergunta aqui, você se lembra de alguma instituição, enfim, alguma pesquisa, instituição no Brasil que se dispõe, que faz pesquisa, né? Se você trocasse isso daqui para, você conhece alguma universidade pública no Brasil? Se fosse trocado para isso, que em muitos aspectos seria uma pergunta análoga, você pode ter certeza que muito mais gente falaria que sim. Né? Existe um não conhecimento muito grande, uma ignorância muito grande a respeito do que acontece dentro da universidade. Né? Para grande parte, e outra coisa, aqui não é o recorte de toda a população, é o recorte da população jovem, de 15 a 24 anos,
que é o público que mais poderia estar, né, sabendo desse assunto, porque é o público que, inclusive, está num contexto ali de que o fazer o vestibular tá, né, faz parte do contexto, faz parte do dia a dia. E também isso vai muito de encontro a não conhecer cientista brasileiro, né? Porque se eu conhecesse um cientista brasileiro, ele tem que trabalhar em algum lugar, ele trabalha onde? No lugar onde faz pesquisa. Então uma coisa acaba estando relacionada com a outra, né? Ou seja, também, inclusive esse resultado eu acho que gera alguns vieses, né, ao longo de dessa pesquisa, porque em vários pontos, quando eles vão falar nessa pesquisa, eu vou até mostrar um resultado, que é abordado o contexto de profissões, é colocado o cientista e o professor como profissões distintas. Agora, se somente, né, enfim, se quase 90% não sabem, por exemplo, né, que universidades são centros de pesquisa, todo cientista dentro da universidade é professor. Então, eu acho que vai acabar, assim, exclusivamente professor. Então, acho que vai, inclusive, tem muita coisa aqui que não dá para diferenciar muito nas opiniões, o que a pessoa pensa sobre professor e sobre cientista, exatamente pelo fato de, enfim, né, faltar representatividade. Mas isso aqui mostra, inclusive, uma lacuna muito grande, até no contexto de divulgação. A gente divulga pouco o que acontece dentro da universidade, o processo, né, de fazer a pesquisa científica de fato, né. Certo. Aqui também, né, alguns dados, aqui eu acho que é bem esperado, né, que é quais são, aqui eles fizeram a seguinte pergunta: olha, dado todos esses meios de comunicação, com qual frequência você consome conteúdos de ciência e tecnologia nesses veículos? Ok? Então, enfim, internet, rede social, televisão, livro impresso, enfim. Aí tem, aqui eu coloquei especificamente, se a gente pega os resultados de 2019, da pesquisa de 2019 e da pesquisa de 2024, é tudo igual, com exceção de um, que foi o rádio incluindo podcast. O do podcast, em 2019, era assim, 1% praticamente, era quase nada, era praticamente nada. Aí a pandemia acabou popularizando, né, visivelmente mais os podcasts, e aí fez com que esse dado daqui ficasse um pouquinho diferente. Né, mas aqui é bem explícito, né, que internet e rede social é a forma como as pessoas mais consomem conteúdos relacionados à ciência e tecnologia. Isso é importante por quê também? Porque toda vez que a gente fala de divulgação, normalmente existem alguns preconceitos com relação a onde divulgar a ciência, né? Dependendo da pessoa, tem muita gente que vê aquela coisa do tipo, não, eu vou divulgar a ciência, tem que ser em alguma coisa mais respeitável, eu não vou, sei lá, divulgar no TikTok ou no Instagram, tá? Ou tem gente que já vai pelo seu oposto, eu vou divulgar em tudo. Aqui é para ter, né, assim, para todo mundo ter a ciência de que, querendo ou não, assim, a gente menosprezando ou não alguns portais, se tem um alcance muito grande, tem gente que consome de lá, a gente consegue, pelo menos, de alguma forma, atingir pessoas ali. Então, eu acho que a gente tem mais que, muitas estratégias a gente tem que fazer baseado, né, nos dados da pesquisa, né, como as pessoas consomem. Não adianta você querer fazer divulgação num tipo de lugar que praticamente não tem pessoas consumindo, né. Certo. Aqui, aí eu vou... Esse é o da pesquisa de 2019, que foi publicado em 21, né? E eu vou depois colocar o de 2024 para vocês verem a diferença. E inclusive a diferença no visual vai ficar bem explícito, né? Nessa época aqui ainda era Twitter, né? Mas olha só que interessante. Assim, qual desses daqui, né? Qual desses meios você mais acessa conteúdo de ciência e tecnologia? Eu sempre acho muito engraçado ver Google, porque é como se o Google fosse o portal, entendeu? Assim, aqui você encontra ciência e tecnologia. É como se não fosse um site de busca, né? Mas, enfim, o YouTube está ali em cima, né? Eu acho que para ciência e tecnologia o YouTube sempre vai manter muito lá em cima, porque, diferentemente do Instagram, o Instagram, na verdade, é um grande exemplo de rede social que se molda, né? Lá atrás era só foto. Aí eles quiseram comprar o Snapchat e não venderam, aí eles botaram os stories. Aí quiseram comprar o YouTube não quis, aí fizeram o IGTV, que não deu certo. Aí acabou. Aí teve TikTok, aí começou a concorrer e fez os Reels. Né? Então, assim... várias redes elas vão se adaptando, vão gerando concorrência uma para a outra, só que o YouTube é a única rede, no meu modo de ver, que ainda não tem nenhum tipo de concorrência genuína. Né? E é o lugar que, para a ciência e tecnologia, é mais natural. Talvez seja o único portal que seja, assim, super... Assim, não que todo mundo assista, mas que se você vê um vídeo de 30 minutos, não gera um espanto que ele exista. Né? Se você pegar um vídeo no Instagram de 30 minutos, você não vai ver aquilo. No YouTube, releva. Então, outra coisa também que é interessante, olha só, o WhatsApp, 51%. Levando em conta que isso aqui também pegou um período de pandemia, vocês imaginam quanta ciência e tecnologia o pessoal pegou no WhatsApp? Teve muita ciência e tecnologia. E o Instagram aqui com 36. Essa daqui, né, vamos lá, pesquisa de 21, mas com dados de 19 e 2020.
Se a gente pega a pesquisa atualizada em 2024, né, olha o aspecto mais tosco, né, mas enfim, o Instagram passa o YouTube e vai para 80%. O Instagram sobe muito, muito. Né, o TikTok não existia ali, né? O TikTok, sem essa tecnologia no TikTok, 54%. Isso para mim é uma loucura absurda, né? Loucura total. O X ainda, loucura em muito aspecto. O WhatsApp manteve mais ou menos, né? Mas enfim. Instagram e YouTube, né, são os dois mais naturais, né? Com tipos, inclusive, de divulgações diferentes. Né? Você não vai fazer o mesmo tipo de conteúdo para Instagram e para YouTube, mas, enfim, são os dois portais mais acessados para esse tipo de coisa. Tem que ser levado em conta também na hora que a gente vai pensar em meios, né, de fazer divulgação. Eu vou voltar para não dar spoiler, porque isso é muito bom. É o seguinte, fizeram a seguinte pergunta. Quando você pensa em um cientista, porque beleza, a gente, né, falta representatividade, não sabe onde é feita pesquisa, então existe uma visão um pouco, tá, mas como é que é o cientista na cabeça da pessoa, né? E aí fizeram a seguinte pergunta. Quando você pensa no cientista, você pensa que aí tem um punhado de afirmações, e ali fala vai aparecer um númerozinho percentual que são pessoas que deram ok, não, penso isso aqui para um cientista. Okay? Todas elas, né, foram mais de 50%. A com menos porcentagem foi 54%. Então, ó, quando penso em um cientista, acho provável que, em geral, não tenham um casamento feliz, não são atraentes, são esquisitos, poucos amigos, passam quase o tempo todo sozinhos e, em geral, evitam festa e vida social. Né? O desse último mostra pessoas que nunca pisaram na universidade. Né? Mas enfim... isso daqui explicita, é meio triste, meio engraçado, mas assim, muito de acordo com os dados anteriores. Né? Isso daqui indica uma ignorância completa com relação ao que é o cientista, o que é o contexto de produzir ciência, o contexto acadêmico e tudo. Né? Isso tudo daqui é para, inclusive, deixar claro, só para a gente não perder isso, assim, para a gente não esquecer esse ponto. Tudo isso daqui é para passar uma ideia de qual que é o público que nos aguarda quando a gente fala de divulgação de ciência. E que, inclusive, esse público assim, é extremamente carente de informações a respeito do que acontece no meio acadêmico. Né? É óbvio que não é tudo ruim. Né? Além desses daqui, também tem pelo menos os mais ok, que tiveram uma votação maior, né? Tipo assim, tiveram ok, que pensam muito em suas famílias, são organizados também, muitas vezes não pisaram na universidade, né? Aprendem rapidamente coisas novas e são criativos. Né? Pelo menos assim, tem aspectos positivos. Mas existe uma carga pejorativa muito grande. Né? Na verdade, a pessoa não conhece o cientista. Né? De maneira geral, ela conhece o quê? Conhece o Sheldon, do Big Bang Theory? Não sei. Então, assim, existe uma visão muito pejorativa. E você imagina, e por quê? Porque falta representatividade também. Né? Ninguém conhece um cientista brasileiro. É uma coisa distante. Então, o contato com o cientista é o quê? É o contato do filme que ele viu, que tem aquela visão toda estereotipada do cientista, do Doc Brown, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Né? Então, ou seja, isso mostra a necessidade muito grande, um espaço muito grande que tem para divulgação. Né? Tem muito espaço para divulgação. Né? Mas, beleza. Além disso, resultados também que são importantes, mais genérico impossível. Cientistas que estudam o universo, que estudam, né, o fenômeno social da pobreza e a cura do câncer, não quiseram falar áreas específicas, então fizeram muito englobando exatas, biológicas e humanas. Né, para fazer, tipo assim, e aqui tem várias afirmações, e era para eles falarem de, essas afirmações para mim correspondem a esse tipo de cientista, para basicamente reforçar ou não alguns estereótipos. Apesar de tudo, olha só, somos muito inteligentes, pelo menos isso, né, pontos positivos. Tem um trabalho interessante, pô, legal, né, pelo menos isso, né, o mínimo. Imagina se além de tudo aquilo o trabalho não fosse interessante, aí ia ser triste pra caramba. Né. Usam palavras que ninguém entende. Né? Então, assim, a gente está bem, né? Entre aspas, né? No sentido oposto. Né? Então, assim, está bem porque a gente usa palavra que ninguém entende. Né? Triste. Tem que acabar mudando um pouco. Existe estereótipo para isso. Tem estereótipos mais absurdos, né? Por exemplo, acreditam em Deus. Né? O do cientista que estuda o universo está ali embaixo. Ou seja, existe aquela associação grande a respeito de que virou cientista, é físico, agora é, sei lá, satanista a partir de agora, né? Alguma coisa do tipo. E também reforça alguns estereótipos, né, são mulheres. Perceba que das 6 categorias, que estuda o universo, que foi um termo genérico para poder, né, fazer gancho para, basicamente, exatas, né, o são mulheres acaba sendo um percentual menor. Ou seja, isso reflete que, não só dentro do meio acadêmico a gente percebe, né, que existe uma quantidade muito maior de homens do que de mulheres, mas também essa percepção é muito explícita para todo mundo lá de fora. Né? A pessoa não precisa entrar no meio científico para poder chegar e perceber, olha só,
Tem muito mais homem do que mulher, né? Isso acaba também entrando na questão de representatividade, né? Porque se de maneira geral não existe uma visão muito boa sobre o cientista, no ponto de vista geral, né? Para as mulheres, inclusive, existe um desincentivo maior, né? Ou uma falta de incentivo maior, né? Que acaba se alimentando, né? Enfim, uma coisa vai meio que a coisa vai se propagando, né? Divulgação também serve para poder tirar um pouco desses estereótipos, né? Certo. Aí aqui, né, vamos lá, pelo menos pontos para deixar a gente feliz, né? Qual é a fonte de informação que mais inspira confiança e que menos inspira confiança? Então, queremos saber, tipo assim, dadas as profissões, essa profissão, o quanto que você confiaria nela só pelo fato da profissão. Aqui eu acho que tem viés, né, que é a questão de professores e cientistas de universidades ou institutos. Porque se muitos não sabem onde faz pesquisa, então os cientistas de universidades e institutos são professores, então existe um certo viés. A única coisa que eu achei sacanagem é que eu achei que eles poderiam ter sido mais justos com a gente, porque olha só, aqui está em ordem decrescente, né? E aqui eles simplesmente espelharam. Pô, médico, cientista e cientista está com 37, está empatado. Aí beleza, tem que colocar algum em primeiro. Eu colocaria o primeiro que com 2% de menos inspira confiança, mas botaram médico, né? Mas enfim, mas pense na gente aqui logo depois de professores, ok? Que está tudo no mesmo balaio. Mas então perceba que apesar de tudo isso, né, a gente inspira bastante confiança. E não só isso, mas olha só que interessante. Cientistas de universidades e institutos, cientistas que trabalham em empresas. Existe uma diferença muito grande da origem do cientista, né? Então, assim, do lugar onde o cientista trabalha, né? Ou seja, nós que estamos em instituições, né, em universidades e institutos, a gente tem uma confiança maior do público e a gente não usa isso de uma forma tão evidente passando para esse público que acontece aqui dentro, né? Ou gerando algum tipo de incentivo maior à produção de atividade científica e, enfim, exposição aos assuntos como um todo, né? É óbvio, não é todo mundo que precisa fazer isso, mas a questão é que, de maneira geral, assim, os movimentos para divulgar a ciência são mínimos ou inexistentes, né? Enfim, é capaz de que se uma pessoa em cada departamento começar a fazer divulgação científica, vai aumentar 700% a quantidade de pessoas que fazem, né? De tão pouca gente que tem. A gente tem que incentivar esse tipo de coisa, né? Principalmente porque a gente está num posto que inspira confiança, então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Aqui eu coloquei basicamente algumas afirmações. Eu queria atentar a duas delas especificamente, mas fica aqui algumas, né, para deixar claro, mas basicamente leram para as pessoas, né, que estavam respondendo a pesquisa essas afirmações. Ela tinha que falar se ela concordava totalmente, em parte, discordava em parte ou discordava totalmente. Eu queria dar um adendo aqui específico à primeira e à última. Se a ciência não existisse, meu dia a dia não mudaria muito. Ótimo que tem muita gente que discorda totalmente, mas a quantidade de pessoas que concordam totalmente ou em parte é muito grande, né? Muito grande. E que é algo extremamente preocupante, né? Que é não ver a importância de aquela coisa, né? A ciência e a tecnologia está tão imersa na vida da pessoa que a gente começa a parar de perceber ela explicitamente. E aí começa a existir um certo tipo de desvalorização ou, isso não é tão relevante quanto é de fato. E o último, que é, a maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem explicado. Por que eu coloquei isso daqui? Né? Eu coloquei isso daqui porque entra um pouco também no aspecto de divulgação científica, que, assim, quando você pega algum assunto para poder fazer a divulgação, de maneira geral, não é tão direto o processo de você pensar na forma de falar para o estudante e o estudante entender o que você está falando, né? Então, isso daqui, em um certo aspecto, assim, o jovem, ele meio que, para mim, quando ele responde isso, é muito mais uma questão de, indiretamente, demonstrar um certo tipo de interesse com aquele tipo de assunto. Eu não sei, porque, assim, na parte de ciência e tecnologia, mas é uma visão minha, de ciência e tecnologia, a gente tem muitos assuntos que são complicados, que a gente pode abordar, né? De maneira geral, se a pessoa acha que é fácil de entender, né, a maioria das pessoas consegue entender se ele for bem explicado, para mim, assim, a visão positiva dela significa que as pessoas não têm aquela visão do tipo assim, não, isso aqui é muito complicado, não vou entender absolutamente nada, ou seja, as pessoas têm ali um certo tipo de vontade em si, né, e de não achar como se fosse um passo muito grande você começar a entender um punhado de coisa que a gente discute aqui, né, nas universidades, por exemplo, né, que são pontos que eu acho que dão para ser explorados. E, né, mais um resultado aqui, que apesar de tudo aquilo, né, olha só que interessante, né, o jovem brasileiro, ele não conhece um cientista brasileiro, então falta um pouco de representatividade. Além disso, ele não sabe onde é feita pesquisa. Além disso, ele
ele tem a visão da profissão do cientista como sendo, bom, em geral não tem casamento feliz, não tem amigo, não tem, você tem toda aquela coisa toda, aí chega e fala, mas qual que é a atratividade da profissão? Muito atrativa, extremamente atrativa. 46%, ou atrativa 38%. Então, tem muita gente que acha a profissão atrativa. Apesar de todos esses aspectos negativos, que são, na verdade, um fruto de uma ignorância, e não porque elas acham que ela é daquele jeito, mas é pela falta de conhecimento, apesar disso tudo ainda é muito atrativo. Então, isso tudo reflete a recepção positiva que o jovem, de maneira geral, tem para os assuntos, né, de divulgação, de ciência como um todo. E aqui, né, a outra pergunta que vem associada, que é a dificuldade de alcançar a profissão de cientista. Né? Eu queria conhecer as pessoas que colocam muito fácil ou fácil. Mas, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, né, essa aqui acaba sendo tendo um contraste negativo, né, com relação às outras coisas. Que assim, é difícil você alcançar uma profissão que, em geral, você não tem um casamento feliz, que as coisas todas, né, não tem vida social. Então, assim, querendo ou não, no desempate a gente não fica muito bem, né, na hora de escolher. Tanto é que, eu não sei, acredito que quase todo mundo, na época que escolheu fazer física, assim, talvez desincentivos para a escolha da física não tenham faltado, né? Como se vocês tivessem, por exemplo, escolhido fazer engenharia, né? Para muitos familiares, alguma coisa do tipo. Então, acaba que tudo isso é um pouco, né, reflexo desses dados. Mas, beleza. Aí, ainda tem espaço para divulgação científica, porque uma das perguntas que aparece muito é, mas, Felipe, tem muito canal, tem muita iniciativa, tem gente demais fazendo essas coisas. Se eu fizer, eu vou ser só mais um. Já tem muita gente com milhões e milhões de visualizações. Não sei se faz muito sentido começar, porque já tem muita iniciativa. Aqui, tudo bem que esse dado 2021, no caso, eu não achei com tanta facilidade os dados atualizados para essa métrica específica. E aqui são errada, que está inscritos. Essa pesquisa aqui, ela pegou 2 dados com relação aos canais de ciência brasileira no YouTube, de 2021. Pegaram os maiores em 2 métricas, canais com mais inscritos e canais com mais visualizações, que são coisas, né, bem diferentes na hora que a gente vai pegar, né, para fazer a análise de algum canal qualquer. Por que eu coloquei esses dados aqui? Porque, vamos lá, eu vou ler o nome desses canais, pelo menos, só para todo mundo ouvir os nomes. Então, vamos lá, Manual do Mundo, Nostalgia, Nerdologia, Drauzio Varela, Matemática Rio, Tua Saúde, Ciência Todo Dia, Chuvarza, Redação e Gramática Zica, Univesp. Deixa eu ver aqui, Aviões e Música, Ministério da Saúde, Animal TV, Tua Saúde, enfim, né, esses aqui. Peço para vocês fazerem o seguinte, se algum de vocês, levanta a mão, por favor, se algum de vocês não conhece pelo menos, desses canais que eu citei. Beleza. Por que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, bom, esses canais estão no YouTube, YouTube é uma rede social e tem toda aquela questão de que redes sociais têm um algoritmo preparado para enviar para você conteúdos que estão de acordo com o seu gosto, para que você fique mais tempo ali. Né? Eu acredito que o YouTube e o Instagram, enfim, né, as redes sociais, para todo mundo aqui, acredito que as redes sociais todas vejam vocês como o público que gosta de ciência e tecnologia. Então, de uma certa forma, vocês talvez seriam o público mais propenso a receber aleatoriamente esse tipo de conteúdo, porque vocês estão num contexto científico. Se vocês que estão aqui, que têm interesse, não conhecem todos os canais que estão aqui, vocês imaginam quem não está num contexto explícito de tem mais interesse por ciência e tecnologia. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado e só fala, tipo assim, não tem muita gente ali, mas olha só, quantos de vocês levantaram a mão conhecem o meu canal? Aí, ó, tem gente que não conhece um desses canais que estão com mais inscritos e visualizações, mas conhece o meu, que é uma titica perto desses aí. Então, tipo assim, o que importa não é necessariamente a questão de número absoluto. Né? Por mais que você tenha um canal pequeno ou alguma coisa pequena, uma iniciativa pequena, ela afeta pessoas. E o que importa é que você afetou aquela pessoa, independentemente se outras afetaram também ou não. Né? É um trabalho muito individual nesse aspecto. Né? A gente não tem que ficar se comparando muito nesse ponto. Então, isso aqui é só para passar uma ideia de que tem espaço. Né? Aí, voltando aqui, né, naqueles assuntos todos, que dá para poder falar de divulgação, que eu tinha comentado com vocês, é que o público leigo, né, meio que padrão, é esse daqui. Para quem conhece o canal, sabe que eu tenho focado principalmente no contexto de ensino superior e pós-graduação. Né? Para não falar que eu nunca fiz nada, assim, eu nunca fiz nada... Tem gente do ensino médio que assiste, mas eu não fiz pensando no público do ensino médio, que é a principal diferença. Né? E, bom, para quem não conhece o canal, só para apresentar, né, segue lá, né?
Mas o canal, bom, eu tenho o canal, eu posto conteúdo de física em 2 plataformas, né? Que é o YouTube, que está com quase 78 mil inscritos. Deu um crescimento bem cabuloso do ano passado para esse ano. Então, bom demais, né? Grande parte dos vídeos aqui são cursos, né? E tem no Instagram, que tem 122 mil seguidores, né? Também deu um crescimento absurdo. No caso, né, quando a gente pega ali, o do Instagram é um conteúdo bem geralzão, né? Eu fiz muito conteúdo para o Instagram que era completamente geral, né? Que era aqueles vídeos de React falando sobre a física, que tem alguns pequenos vídeos de 20, 30 segundos, né? Enquanto no YouTube é extremamente direcionado para ensino superior, né? Principalmente com os cursos, né? E aí, eu queria, inclusive, passar um pouco, né, depois de todo esse comentário, né, depois de todos esses dados, eu queria comentar um pouquinho sobre um pouco da história do canal, né, para, inclusive, servir de um incentivo para quem tem alguma vontade, pelo menos, de fazer algum conteúdo de divulgação, ou se interessa pelo tema, ou às vezes falta um empurrão, né, porque, pelo menos, por muito tempo, eu fui uma pessoa que faltava um empurrão, né, então, às vezes, eu consegui dar um empurrão em alguém, é bom. Mas, assim, para poder comentar a respeito do canal, né, não dá para falar a respeito do canal sem eu falar, pelo menos, um pouco de mim, porque a forma como o canal foi seguindo também é muito direcionada, muito relacionada com a forma como eu fui, enfim, como eu estudo, como é que funcionam as coisas para mim, né? Então, bom, primeiro apresentar, né, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu tenho 29 anos, sou de BH, sou físico e professor, torço para o maior time da galáxia, faço cachaça e gin com meu pai e, enfim, poderia colocar aqui um punhado de características minhas, né, que, indiretamente, são características que foram muito relacionadas com a forma como eu segui para o canal. Né? E por que eu falo isso? Porque todo mundo, quando vai fazer vídeo de divulgação, todo mundo, quando vai fazer vídeo, não precisa de divulgação, você vai fazer qualquer coisa para expor, você faz muito relacionado como você é. Né? Inclusive, eu acho que, de maneira geral, os canais que acabam dando certo e tudo, são aqueles que as pessoas se propõem a não se passar necessariamente por um personagem, mas elas falam de fato, fazem a coisa da forma com que acreditam. Né? Assim, para quem me conhece de mais tempo, eu sempre gostei muito do contexto de docência. Né? Na época que eu escolhi, assim, era para ter feito o canal há muito mais tempo, das redes sociais todas que eu acompanho, o YouTube é que eu acompanho há mais tempo. Eu comecei a usar o YouTube ativamente em 2009. E em 2009 eu não sabia de absolutamente nada, né? E aí, enfim, eu achava muito legal o YouTube, eu falava, um dia eu quero fazer alguma coisa no YouTube. De quê? Não sei. Mas porque eu sempre gostei de falar, sempre achei legal, enfim. Aí eu falei, um dia enfim, é um lugar que eu posso falar as coisas e vai ter gente para ouvir. Aí o tempo foi passando, aí eu acabei decidindo que queria ser professor, por conta de um professor que eu tive na época do colégio, né, do ensino médio, professor de matemática, né, que é muito triste quando acontece isso, mas o professor que me fez querer ser professor largou a docência. É triste quando isso acontece, né, mas enfim, que foi um professor em 2011, aí eu falei, não, eu quero fazer matemática. Aí eu falei, bom, na verdade, assim, eu falava que eu queria fazer matemática porque eu queria dar aula e achava interessante o conteúdo de matemática. Aí foi seguindo, no terceiro ano acabei decidindo que queria fazer física. Aí quando eu decidi que eu ia fazer física, eu ficava pensando, bom, posso fazer um canal de física. Imagina, eu gosto de falar um punhado de coisa, já achava a física legal, falei, pô, vai ser legal fazer um canal, né? Se eu gosto de falar, vai ter gente que também vai gostar de trocar ideia, então vai acabar assistindo o canal. Aí eu falei, pô, mas eu não sei absolutamente nada, né? Acabei de terminar o terceiro ano, não sei absolutamente nada. Então, bom, eu ficava pensando, eu vou terminar o ciclo básico, porque quando eu terminar o ciclo básico, a primeira metade do curso, eu acho que já vou saber o básico, né? Aí eu vou conseguir falar de física, porque o básico eu já vou saber. Aí, chegou na metade do curso, aí eu falei, não sei se eu sei o suficiente. Eu falei, deixa eu terminar a graduação, porque eu vou ser formado, aí eu vou saber física. Aí terminei a graduação, eu falei, não sei se está no ponto ainda, talvez, deixa eu esperar um pouco mais. Aí começou o mestrado, e era para continuar assim, era para continuar nesse meio do caminho, até agora. Era para o canal não existir ainda, né? O canal só existiu, na verdade, porque teve a pandemia no meio do caminho, né? Senão não teria tido canal. Mas eu, desde o início do curso, apesar de ter feito bacharelado, o meu extra classe sempre foi muito mais licenciatura do que bacharelado. Eu sempre pegava monitoria, sempre pegava aula, eu sempre gostei muito da docência. Né? Inclusive, era sempre engraçado, porque eu sempre fui seguindo muito na física, eu quis seguir, eu gosto muito de física, obviamente, né? Porque senão você imagina, né? Aí é um masoquismo absurdo. Mas assim, eu gosto muito de física, mas as coisas que mais me incentivavam a querer aprender as coisas de física era sempre pensar como eu poderia ensinar aquilo para alguém. Então eu achava legal, e eu sabia que seguir no contexto acadêmico me permitiria ter contato com muitos assuntos e ter a convivência ali num contexto acadêmico que eu não teria em outros lugares, um contexto ali puramente científico e tudo. Então, aquilo sempre me incentivou muito, mas eu sempre tive um gosto muito maior pela docência do que pelo contexto de pesquisa.
E eu acho que para todo mundo que foi convivendo comigo ao longo do tempo, eu acho que isso sempre foi muito explícito. Mas eu tinha uma vergonha muito grande, né, de fazer os vídeos. Meus amigos que entraram comigo na física me incentivavam demais para fazer o canal. Eles ficavam me enchendo o saco. E o grande incentivo, assim, eu falava que eu queria fazer o canal por muito, né, um incentivo muito grande incentivo não, né, por uma... porque, assim, eu achava muito legal, o que me inspirou a fazer foi o canal do Pirula, né? Não sei se vocês conhecem o canal do Pirula, mas eu gosto muito dos vídeos do Pirula, por conta do estilo, né? Na época que eu conseguia, assim, que os conteúdos de divulgação científica eles eram voltados para mim, uma coisa que eu não gostava tanto dos conteúdos é que eles eram muito bem trabalhados, eles eram muito bem editados, e o que deveria ser algo bom, né? Mas assim, o fato de eles serem muito bem trabalhados e tudo, fazia com que eu sentisse uma distância muito grande entre eu e a pessoa que estava fazendo o vídeo, que me dava uma ideia muito do tipo, estou sentado na cadeira, absorvendo o conhecimento de uma pessoa que está passando para mim aquele assunto, que faz parte, né, claro, do contexto natural. Só que quando os vídeos do Pirula, o Pirula chegava lá, pegava a câmera, era um vídeo extremamente tosco, e tosco para mim não é pejorativo. É o estilo, que não tem nada. Assim, é só trocando ideia. E aí, era um vídeo de 30, 40 minutos, dele falando de assuntos técnicos, que eu tinha a impressão que eu estava no bar trocando ideia com ele. Eu achava isso muito legal. Eu queria fazer vídeos de física que fossem uma pegada assim, que eu pudesse trocar uma ideia para tirar um pouco. É claro, vídeo de curso não tem jeito de você não passar aquela ideia de aluno-professor. Mas eu queria fazer vídeos que fossem mais agradáveis nesse ponto, né? Mas eu tinha uma vergonha muito grande. Meus amigos sempre me incentivavam muito a fazer o canal, porque eu sempre tive uma pegada muito mais docente, todo mundo sabia disso. Ficavam botando pilha demais para poder fazer, mas eu tinha uma vergonha muito grande. Para mim, o principal sentimento de vergonha era assim, ia fazer um vídeo, aí no dia seguinte eu ia no departamento. Aí algum professor, algum colega, qualquer coisa, ia chegar para mim e falar assim, Felipe, pô, vi seu vídeo. Isso para mim já era o suficiente para ficar com uma vergonha absurda, absurda. Você tem noção como é que eu, assim, por muito tempo eu tinha vergonha, me dava um sentimento de vergonha alheia editando os meus vídeos. Pra você ter noção, muitas vezes, antes de eu fazer o canal, ia sair com a minha namorada, tinha mandado um áudio para ela. Aí ela não tinha ouvido antes de encontrar comigo. Aí eu encontrava com ela, ela falou, não, Felipe, só agora que eu vi que você mandou um áudio. Deixa eu ouvir. Ela botava para ouvir em voz alta. Aí eu falava, ouve sozinha. Não põe em voz alta, eu tinha uma vergonha muito grande. Enfim, isso foi, inclusive, talvez o principal, né, ponto que, juntamente com o fato de que eu não estava ainda muito seguro das coisas, para poder fazer o canal. Inclusive, fica um incentivo. Não sei quantos aqui tiveram costume ao longo da trajetória de dar aula, mas dar aula é muito bom também por conta disso. Além de dar aula ser legal, é legal dar aula mesmo, no meio acadêmico, isso eu acho que todo mundo deve compartilhar. No meio acadêmico, a gente tem contato com infinitas situações que demonstram como a gente é meio burro. E quando você vai dar aula, você passa para a situação contrária. Você passa para a situação de, pô, eu não sou tão burro assim. Porque quando você vai dar aula, você não pensa em todas as formas de responder o aluno antes de ele ter feito a pergunta. Então, quando você está dando aula, o aluno te pergunta alguma coisa, você responde, e depois você passa por um período ali de pensamento de, porra, eu não precisei pensar nessa resposta, a resposta saiu, aquilo dá um sentimento de, pô, a coisa está indo. Eu não sou tão burro assim como, às vezes, o contexto me passa essa impressão. Né? E passa, e todo mundo sabe que passa, né? Enfim, aí todo mundo ficou me incentivando, eu falei, quer saber? Começou a pandemia, se alguém falar que viu o vídeo, vai ser pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ninguém vai estar olhando no meu olho, então é tranquilo. Aí a UFMG, ela paralisou as aulas dia 17 de março de 2020, o primeiro vídeo que eu postei foi dia 9 de abril. Então, menos de um mês, eu cheguei lá e postei. Aí, desde lá, de 9 de abril de 2020 para cá, nunca teve uma semana que eu não tivesse postado vídeo no canal. Teve vídeo em toda semana. Pelo menos um vídeo, né? E assim, aí beleza, eu comecei a fazer o canal. Então todo mundo me incentivava. Depois que todo mundo me incentivou, beleza, comecei, o pessoal falou assim, legal, vou ver o vídeo tudo. Aí começa não, legal. Mas aí começam algumas ressalvas. Que todo mundo chegava e falava assim, Felipe, você tem que trocar o estilo de vídeo, porque, porra, ninguém vai assistir esse trem. Aí eu tive muitos amigos bem próximos que falaram, Felipe, tá um pouco, assim, muito legal, foi bom você ter feito, mas tem algumas coisas meio merda que você poderia melhorar. Aí era aquele trem, o quê? E aí sempre falava, não. Aí falava um punhado de coisas, né? Falava assim, primeiro, que inclusive não foram só comentários deles, foram coisas assim, se vocês procuram na internet, como divulgar ciência. De maneira geral, a pessoa começa com o contrário. Como não divulgar ciência? Ele fala, coisas que você não deve fazer quando fizer um vídeo de divulgação científica. Muitas vezes, quando eu ia ver esses vídeos, eu achava que eu estava fazendo check ao contrário, né? Eu falava assim, porra, eu estou cumprindo tudo, porque, por exemplo, uma das coisas que todo mundo sempre comentava comigo é assim, Felipe, você não pode gravar com um fundo poluído, senão a pessoa só vai olhar para o fundo.
E é só você falando, tem que ter alguma coisa. Né? Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravei, pelo menos até tá bem de boa. Mas enfim, é só pra você, assim, eu nunca... Esse aqui era o meu cenário, que era quando eu morava na casa da minha mãe. Beleza. Aí teve um momento que eu cheguei e falei assim, porra, é verdade, o cenário não tá tão legal. Dá para melhorar um pouco. Aí eu tirei o quadro aí do fundo. Isso tudo durante a pandemia. Esse é o estilando o vídeo, né? Beleza. Aí depois eu falei assim, porra, mas dá para melhorar um pouquinho. Aí eu peguei e centralizei mais a câmera para não aparecer a beirada. Aí, beleza. Eu falei, porra, o canal chama Uai Física, eu estou falando de física, põe o Uai. Aí eu botei a bandeira de Minas. Aí ficou o cenário por muito tempo também. Inclusive, um dos vídeos foi até com a Natália, que foi uma das... que fez um dos trabalhos que o Nelson comentou, inclusive, na palestra dele. Eu tenho um vídeo com ela, que ela chegou e me perguntou durante o vídeo, mas, Felipe, como é que você abre o guarda-roupa ali atrás com a bandeira? Né? Mas, enfim. Mas, aí depois eu mudei de apartamento, aí esse foi o primeiro escritório, pô, já melhorou muito, né? E mudei de escritório dentro do apartamento, e agora mudei de apartamento, agora esse é o novo. Está um pouco mais poluído, mas eu não sei, eu sempre penso no seguinte, não sei como é que vocês, como é que é o pensamento de vocês. A minha vida sempre foi muito bagunçada, né, de infinitas coisas. Então, para mim, acaba que o ambiente também acaba refletindo um pouco. Aí, a única coisa aqui é que ainda dá um pouquinho de incômodo, porque aqui não está tão simétrico, né? Se tudo der certo, ano que vem vai ser preenchido com um doutorado aqui. Aí, mas enfim, eu sempre... Os vídeos foram sempre como? Foram sempre eu pegar a câmera e eu vou falar. Por quê? Porque eu gosto de falar de física. Né? Assim, se a gente for trocar ideia e falar assim, Felipe, com o que você está trabalhando? Felipe, vamos falar sobre tal coisa. Eu vou falando, eu adoro falar, de maneira geral. Eu gosto de falar, todo mundo já deve ter percebido, mas assim, eu falo pra caramba. E falar de física eu também gosto. E aí, o canal foi uma possibilidade de eu vou ligar a câmera e vou falar de física, assim, é isso. E deu certo, né? Para mim, a constatação que deu certo é que eu estou aqui. Certo? Senão eu não estaria aqui. Mas enfim. Aí, beleza. Aí, esse aqui, o cenário foi construindo. Beleza. Além disso, eu fui montando os vídeos desse jeito. Os primeiros, quem for pegar os primeiros vídeos, eu usava um celular antigo também, que às vezes a maior argumentação também é, não, eu não tenho equipamento. Meu celular antigo, o autofoco dele era todo cagado. Então, de vez em quando, você estava vendo os vídeos, aí focava, desfocava, focava, desfocava, focava, desfocava. Mas eu falei por 35 minutos, eu falei, eu não vou regravar. Aí ficava focado, desfocado, focado, desfocado, e o pessoal vendo, interagindo, tudo certo. Né? Então, tipo assim, é óbvio, é mais agradável você ver um vídeo com uma câmera boa. Mas não é a câmera, mais ou menos, que vai deixar o seu vídeo merda. Né? Então, é até bom, porque isso eu acabei percebendo com o passar do tempo. Eu acabei selecionando um público muito peculiar, né? Porque, tipo assim, no sentido de que o público, eu filtrei bem o público que gosta desse tipo de vídeo. Agora, quando eu posto, o pessoal gosta sempre. Né? Acaba sendo uma seleção natural dentro do próprio YouTube, né? Mas beleza. Aí, beleza. Aí, só comentar também alguns resultados, né? Ok, né? Gravei o vídeo, equação de Einstein. Por quê? Porque, mexo com relatividade geral, e equação de Einstein é sempre... Eu lembro que antes de eu começar a ver a parte de relatividade geral, a equação de Einstein era uma equação que eu nunca tinha visto explicitamente. Né? Não é tipo assim, você pode não ter visto nada de física, mas em algum momento você, por exemplo, antes de fazer o curso de eletromagnetismo, você via no curso de física com uma certa facilidade as equações de Maxwell, por exemplo, alguma coisa do tipo. A equação de Einstein eu demorei muito para ver. Eu falei, às vezes vai ter gente também que tinha interesse em saber da equação. Também porque eu já vi muita gente falando, nossa, é interessante como a gravitação é dada por uma equação tão simples, né? Tão simples porque está escrito assim, né? Se você vai abrindo, por exemplo, se você quiser ser muito pedante, abrir todos os tempos, tem muita coisa, né? São 10 equações acopladas, de segunda ordem, não lineares, não homogêneas. E sem contar que você vai expandindo o tensor de Hit, né, e o escalar, vai tendo muito termo em termos da métrica. Aí eu fiz um vídeo só para explicar qual que era a lógica da equação. E aí a recomendação principal, a regra de ouro, que todo mundo colocava para não pode fazer vídeo de divulgação científica, pode, mas ninguém vai querer assistir, se você coloca equação. Equação é proibido. Não pode botar nada de equação. Aí, no meio desse vídeo, que tinha uns 25 minutos, aparece essa cena. Né? Que eu coloquei por quê? Obviamente, eu coloquei só para explicitar qual era o tamanho. E, obviamente, aqui eu não estou falando que, por conta disso, você tem que colocar equação. Mas não é isso. O que eu estou falando eu fazia os vídeos do jeito que eu estava afim, porque eu achava legal. Né? E todo mundo que sempre dava um pitaco, é óbvio, né? Você não vai ser cabeça dura, e todo pitaco negativo que o pessoal dessa vai falar, não, eu não estou afim de... Não é isso. Mas é porque, para mim, era muito claro, do tipo, essa é uma opção. Tem coisa que o pessoal sugere que tipo, você fala, é verdade, não tinha pensado, não, realmente, vou alterar aqui. Mas tem coisa que você fez de propósito daquele jeito. Fez parte do tipo, você planejou fazer uma coisa de um jeito X.
Quando a pessoa dá pitaco na coisa X, você fala, beleza, mas isso foi proposital, então eu não vou mudar, porque é o que diz respeito ali, é o que eu queria. Enfim, eu faço os vídeos da forma que eu acho agradável, né? Eu faço da forma como eu gostaria de ter assistido. E outra coisa também importante, né? Todo mundo deve ter visto ao longo da pandemia, muitos canais surgindo, plataformas, podcasts, que foram morrendo com o passar do tempo. Um dos motivos é porque, toda vez que a gente vai fazer essas coisas, a gente sempre pensa, eu vou fazer para alguém ver, é óbvio. Né? Eu não comecei a fazer o canal no YouTube pensando que ninguém ia ver, até porque senão eu gravava e guardava para mim o vídeo. Se eu publiquei é porque eu sei que eu acharia legal que pessoas fossem ver. Né? Mas a questão é que assim, eu sempre fiz os vídeos não usando isso como muleta. Né? Então assim, beleza, eu quero que as pessoas vejam? Sim, mas eu não vou moldar o meu conteúdo para especificamente o que as pessoas querem ver. Eu vou fazer um conteúdo e eu tenho certeza que algumas pessoas, nem que sejam poucas, vão querer ver. Né? Então eu fiz essa escolha. Por quê? Porque quando você vai fazendo vídeos que você não está tão afim de fazer, cansa pra caramba. Já cansa você fazer vídeo que você está afim. Quando você não está afim, é horrível. Aí a coisa aí você vai parando, aí começa a ficar com o tempo complicado, aí você vai desincentivando, vai acontecendo. Aí as iniciativas vão morrendo. O canal foi seguindo e manteve vivo até hoje, porque eu sempre fazendo os vídeos da forma que me agradava. E aí isso era mais natural, porque se me agradava, eu achava legal e seguia. Esse vídeo teve quase 40 mil visualizações, que para padrão de YouTube, grande, todos os canais, é pouca coisa. Mas eu acho impressionante quase 40 mil pessoas terem interesse de ver um vídeo com essa cara aqui com 25 minutos e 40 segundos. Né? Principalmente, e não tem muita... É a edição tosca que eu falo, é que só sou eu falando. Né? Porque eu já acho que dá trabalho eu colocar essas equações. Você imagina fazer edição assim? Eu não sei. Aí é uma incapacidade minha também. Mas beleza, graduação em física. Pô, quantas pessoas estão a fim de fazer física, né? Não é tanta gente. Mas aqui eu fiz, falando da graduação de física, né? 32 mil pessoas assistiram. Pô, legal. Interessante. Tem gente, legal, tem gente interessada na física, né? E pelo menos as pessoas que estão aqui acabam vendo o canal e falam, legal, tem um canal de física. Então acaba servindo, né, para a pessoa ver. Prêmio Nobel de Física, ó, 2025, foi desse ano. Tem 10 dias que saiu, né? Foi dia 7. Tem 10 dias. Esse vídeo já teve 28 mil visualizações. E, assim, eu acho muito impressionante. Esse vídeo teve o quê? 30 minutos. Eu acho que não, teve 25 minutos também, alguma coisa do tipo. Deu falando. E tem gente que está a fim de ver. Isso que é legal. Né? E, além desse, beleza, isso aqui foi desse ano. Teve em 2022, teve bem menos visualização, que foi quase 15 mil, mas esse aqui eu coloco por um motivo específico. Porque, olha só, tunelamento quântico macroscópico. Colocou quântico, vai ter gente que vai receber. Tunelamento quântico é um termo que, beleza, não é necessariamente igual a superposição quântica, entrelaçamento quântico, pensamento quântico, que são coisas que você vai encontrando em um punhado de coisa aleatória, né? Mas é um termo que eventualmente aparece. Então, a pessoa viu o quântico ali, beleza, a pessoa vê. Isso aqui eu coloquei por quê? Porque foi o resultado de 2022, estava relacionado com a violação da desigualdade de Bell. Desigualdade de Bell é um trem que você não vê na graduação e que você vê na pós-graduação se o seu professor não dá o migué de, não, essa parte final aqui, a gente vê depois, você vê sozinho tudo. O meu professor deu o migué. Mas enfim, é um tema que, às vezes, na física, a gente não sabe. Então, a pessoa que vai buscar, a pessoa que vai ter interesse, de maneira geral, é um público muito específico, dentro do público específico já é o público da física. E ainda assim teve um alcance razoável. Né? Aqui são os resultados de visualização dos vídeos de divulgação, especificamente dos vídeos de divulgação, 1 milhão de visualizações. Né? Ou do Nobel aqui. Né? O efeito Nobel. Normalmente, se vocês forem ver aqui, novembro, aqui, novembro é mais ou menos aqui no mês, aqui é de outubro. O Nobel sempre dá uns picos no canal. Né? Pelo menos isso, né? As pessoas, pelo menos, estão... É um momento que é igual ao dia do professor. O professor é sempre valorizado, mas no dia do professor, o professor é lindo. Né? Nobel, pelo menos, tem esse momento também. Mas, enfim, aqui, no caso, só para ter ideia de que mesmo esses vídeos meio cagados, tem muita gente que assiste, né? O que é muito bom. E toda vez que eu falo cagado, não quer com tom pejorativo, é o estilo. Né? O estilo que eu falo é cagado no sentido de pouca edição, só corte seco, é isso que eu quero dizer, ok? Mas, até porque o bom é que eu não estou criticando ninguém, né? Eu estaria me criticando. Então, eu acho que ninguém vê como pejorativo de fato essa minha fala. Mas muita gente me conheceu pelos cursos, né? Também. Eu sei que, beleza, a divulgação é legal, tá, mas tem muita gente que chegou nos cursos. Inclusive, isso é bem engraçado, né? Porque na época que eu fiz a graduação, não tinha nenhum curso. Né? Para não falar que não tinha nenhum, tinha o de Física Moderna do Jorge Sá e o de Mecânica Analítica do Nivaldo. Lá, os dois da UF. Né? Também tinha o de eletromagnetismo, mas o de elétron eu não gostava tanto, não. Mas, enfim, aí falei, poxa, o canal é meu. Eu vou fazer as aulas do jeito que eu quero. Bom demais. Né? E eu ficava pensando, se eu quiser ser professor,
Né? Se eu vou fazer minha carreira, eu vou fazer todo desenrolar para virar professor da UFMG. Nossa, eu vou ter um caminho gigantesco que eu tenho que terminar. Quando eu fiz o canal, eu estava na metade do mestrado. Né? Eu falei, tem que terminar o mestrado, tem que terminar o doutorado, tem que fazer pós-doc. Aí tem um tempo ali, aí tem concurso, aí vai demorar muito para começar dessas aulas. Eu falei, não, se eu quiser gravar aula amanhã no meu canal, eu gravo, porque o canal é meu. Aí eu falei, vou começar a gravar. E tem muita gente que vê, né? Só o dialeto, isso é interessante. A cada 10 pessoas que falam comigo que vêm ao canal, normalmente 9 falam que o curso de dialeto salvou. Né? As pessoas veem muito mais o dialeto que os outros. Né? Eu já acho, por exemplo, mecânica e estatística é bem específico, né? E 250. Isso é bem interessante, mais 1 milhão de elétron eu fico bem satisfeito. E isso aqui, inclusive, mostra alguns aspectos bem interessantes que, poxa, as minhas 5 encarnações futuras eu posso ser professor. Eu não vou ter a quantidade de aluno presencial que eu tenho agora virtual. É uma loucura total. Né? Até o de Quântica e tudo, que foi o primeiro que eu gravei ainda com um audiovisual bem mais ou menos. Né? E também tem o de fundamentos de mecânica, né? De física 1, que eu postei no passado, já está com quase 500 mil. Isso é muito louco. Enfim, só para vocês verem que tem muito espaço, tanto para vídeo meio cagado, entre aspas, né, meio tosco, só de você falando, tem gente que assiste. Dá para você discutir muita coisa, inclusive dá para você discutir muita coisa que não seria possível você discutir em vídeos muito bem trabalhados, muito bem editados, e você encontra um público diferente. Né? De maneira geral, é muito mais... Eu prefiro fazer vídeos desse jeito, porque eu sinto que eu estou muito mais próximo de conversar de assuntos da física que eu gosto, por exemplo, de pessoas no estilão de todo mundo aqui. Então, que a conversa acaba rendendo mais. Então, assim, não sei, é uma escolha. Né? Você não tem que atacar todos os públicos. Né? Divulgação de ciência não é você chegar e falar, não, eu vou divulgar ciência para todo mundo. É você escolher um público que mais te agrada, você escolher um contexto que mais te agrada e você seguir para aquilo. Né? O canal tem 5 anos e meio e muitos resultados foram interessantes até aqui. Também tem as resoluções do exame unificado, né? Que talvez muitos tenham conhecido o canal disso. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui são as visualizações. Dá para saber quando é o exame unificado, né? Mas o que é mais interessante é esse pico daqui. Olha que interessante. Esse pico ele destoa de todo o resto, né? Eu não sei, eu não sei qual é foda, porque o tempo vai passando aí. Eu tive contato com muita gente que entrou na física durante a pandemia ou depois da pandemia. E para mim isso é loucura, porque na pandemia eu já tinha... enfim, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho. Mas esse aqui, não sei se você lembra, 2021, deu problema na aplicação do exame unificado e ele foi anulado. Porque teve muita questão repetida. E aí, beleza, o canal estava no início, o canal 2020, daí foi 2021, final de 2021. Aí beleza, todo mundo lá fazendo a prova, tudo certo. Aí o exame unificado ia ser num domingo, começava 8 horas da manhã. Aí tranquilo, aí eu nunca na minha vida, nunca não, agora eu tenho que acordar cedo, mas nunca na minha vida, obrigado, eu iria acordar antes de 8 horas da manhã. Então eu só fui acordar lá para meio-dia, e aí eu cheguei e eu vi que estava uma quantidade de visualizações absurdas, em um período ali de 1 hora, de 8 às 9. E aí eu tinha visto, eu falei assim, porra, normalmente quando tem essa quantidade de visualização muito grande, normalmente é merda, né? Cancelado, alguma coisa, falei cagada, né? Aí me deu uma preocupação muito grande, eu fui ver, o vídeo da resolução do exame unificado estava muito grande. Assim, estava com uma visualização enorme, visualização assim, que eu juntava, no momento, em mais de mês. Estava em 1 hora. Eu falei, porra, mas o que rolou? Depois fui ver, o pessoal falou que caiu questão igual, e falou assim, porra, questão igual, o Felipe resolveu. Entrou no vídeo. E o que eu fiquei mais... o que eu fiquei satisfeito, a SBF mandou um e-mail depois falando que ia ser cancelado tudo, mas eu gostei foi do que eles falaram, porque eu salvei o e-mail. É porque eles tinham falado que teve questão repetida e os alunos tiveram acesso à resolução. Eu falei, opa, então o canal estava visível, né? Então o que mostrava o alcance. Mas enfim, para mostrar que inclusive um conteúdo, tem coisa mais nichada na física do que o exame unificado. É meio loucura, é tão nichado que tem 5 anos que eu faço e só tem eu que faço ainda assim, mas enfim, mas beleza. Então, né, voltando aqui na apresentação geral, né, eu comentei tudo isso só para dar mais ou menos uma ideia de como é que foi o processo, né, para poder chegar e tudo, e principalmente para poder passar o ponto central, talvez, da discussão toda, que é o seguinte, dessa apresentação toda, né, chamo Felipe, tenho 29 anos, sou de BH, sou físico professor, melhor time do universo e faço cachaça e gin. Tem mais uma característica, né, mais um adjetivo que dá para colocar aqui, digamos assim, né, que para mim está muito relacionado com a forma que o canal tem desenrolado e com o certo sucesso que o canal tem tido, que é de que eu sempre fui, no meu modo de ver, o público-alvo do meu canal. Né? Eu sempre fiz as coisas no meu canal com esse intuito, né, de o que eu gostaria de assistir quando eu estava na graduação.
Porque, né, eu não sou o alecrim dourado que tenho gostos únicos. Toda vez, e nem ninguém aqui é, todo gosto que vocês têm, vocês podem ter certeza que tem muita gente que tem o mesmo gosto que vocês. E o meu pensamento era isso, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria de assistir, porque para mim ia ser legal, eu gosto de falar, e vai ter gente que gosta da mesma coisa que eu, e vai gostar também. Então é isso. E se a pessoa não gosta, beleza, tem canal pra caralho. A pessoa pega outro canal. O meu, eu quero fazer as coisas do jeito que eu gosto. É o lugar ali que eu tenho para poder falar e fazer as coisas da forma que me agrada. E para mim isso tem dado muito certo, porque foi isso que fez com que o canal, semana após semana, mês após mês, ano após ano, tenha mantido. E tem crescido, né? Tem crescido cada vez mais. Tudo é certo ano que vem, chega a plaquinha de 100 mil. Né? E é isso. Valeu demais. Eu só queria aproveitar também esse finalzinho só para fazer um pedido para vocês, que é o seguinte, o YouTube às vezes não é muito bom para organização, eu tenho mobilizado de um tempo para cá, ainda está faltando arrumar, mas eu mobilizei, eu fiz o site do canal, não sei se todos sabem, ifisica.com.br, está lá bonitinho, organizado, né, tentando organizar, né, e aí o que eu ia pedir para todo mundo é o seguinte, entrem aqui no contato, é a praga, quem não fizer isso vai reprovar nas matérias que está fazendo. Entra aqui no contato, tem meu WhatsApp. Qualquer pessoa que tirou alguma foto comigo ou aqui, me manda, porque eu guardo de lembrança e ponho no evento. Então, por favor, me façam isso, porque, por obviedade, eu não tenho foto de eu apresentando. Então, se vocês puderem fazer isso, por favor, eu guardo de lembrança genuinamente. Aí, nos próximos dias, se vocês estarem lá, vai ter as fotinhas também. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Felipe. Bom, a gente tem tempo para algumas perguntas. Oi, valeu pela palestra, muito boa, parabéns pelo canal, pelo sucesso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre estratégias para poder tentar furar um pouco a bolha que às vezes a divulgação científica acaba indo parar. Contextualizando um pouquinho a pergunta, aqui mesmo no próprio ICTP tem alguns eventos de divulgação científica aqui em São Paulo, né? Tem o Papo de Física, tem o Ciência no Cinema, não sei se todo mundo que está aqui está ciente dessas atividades. E uma coisa que a gente acaba percebendo, às vezes, nesses eventos é que aparece um público que parece que vira evento para pregar para convertido já. Né? Você chega nesses eventos no bar, está cheio de aluno universitário, às vezes muito aluno de pós-graduação. Nesses eventos no cinema tem muita galera assim, tipo, que já está em ciência, já está fazendo perguntas assim, que são até perguntas mais técnicas e tal, e fica faltando, às vezes, atingir o público que não está inserido na ciência, né, para poder até mudar aquela percepção ali de cientista que você apresentou naqueles gráficos, né. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, como se você percebe assim, que alguns dos seus vídeos realmente furaram um pouco essa bolha a partir dos comentários e tal, e se isso foi uma coisa que você começou a direcionar os vídeos de maneira mais consciente e tal, e se você tem estratégias principalmente para possíveis novos divulgadores aqui que podem sair aqui desse evento. Bom, a questão de furar a bolha é sempre difícil, né? A questão é que, assim, o problema é que, no meu modo de ver, a gente acaba não furando muitas bolhas por falta de interesse em muitos aspectos. Porque é aquele trem. Quando você vai fazer divulgação, você não vai conseguir atacar todos os públicos. E, às vezes, você não está muito disposto a fazer conteúdos para um público X e, sim, só para um público Y. O que não é um problema. O problema é que, muitas vezes, existe um certo desincentivo. Porque, por exemplo, quando você faz algum tipo de divulgação voltado para um contexto puramente acadêmico, de maneira geral, as pessoas no meio acadêmico são mais bem-vindas. Quando você faz a coisa um pouco mais aberta, de maneira geral, existe um desincentivo um pouco maior. Porque aí, quando você faz a coisa mais voltada para o meio acadêmico, não é visto tanto por muitos professores como, entre aspas, algo... Você está perdendo seu tempo. Então, assim... E também tem outra coisa, mas aí é uma questão minha também. A gente vive, pelo menos num momento, nesses últimos anos, bem polarizado, que muitas coisas de ciência têm se misturado com questões políticas também. E aí tem formas diferentes de se abordar os assuntos. É óbvio que muitas questões políticas aconteceram envolvendo o contexto científico e, principalmente, pessoas que estão trabalhando no contexto científico. E aí, por conta disso, a gente vê, muito, assim, grande parte das pessoas que fazem divulgação, a gente sabe muito explicitamente qual que é o posicionamento político. Agora, da mesma forma que isso é legal, porque porque querendo ou não, a ciência está envolvida num contexto político e é importante esse tipo de coisa, uma das coisas que, inclusive, também dificulta a gente estourar a bolha é isso também.
porque às vezes eu acho que a gente, no meu modo de ver, a gente conseguiria, em muitos aspectos, tentar ser um pouco mais distante dos assuntos que não colaboram para o entendimento do assunto que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, de um tempo para cá, e é engraçado, porque qualquer decisão que você toma, você vai receber pedrada, né? Então, por exemplo, todo mundo que for ver os vídeos, eu acho que assim, eu nunca expus nenhum tipo de opções minhas políticas, nem nada. Né? Agora, dados os últimos anos, eu acho que todo mundo que acompanha deve ter uma ideia do que eu não compactuo. Mas eu nunca fui explícito. E isso fez com que, em muitos momentos, eu conseguisse atingir algumas pessoas que eu não conseguiria atingir se eu tivesse sido um pouco mais explícito. E se o meu objetivo for furar bolha, isso é importante. De maneira geral, a gente quer furar bolha sem realmente, efetivamente, furar bolha. A gente quer furar a bolha, mas continuando pregando para convertido. Então, assim, inclusive, só para, aproveitando que está em São Paulo, só para fazer essa curiosidade, para mim, o cúmulo para mim de ser... Eu sempre ficava pensando, será que eu sou isento o suficiente para as pessoas não levarem muito assim, a minha opinião para as coisas tudo? Tipo assim, tem gente que eu acharia legal ver os meus conteúdos, não porque eu gosto da pessoa, mas porque ela vê sintomático de que eu estou sendo isento. O Pablo Marçal me segue no Instagram. E ele começou a seguir no período de eleição. É óbvio que eu não vou falar que eu acho super interessante, mas eu acho legal no sentido de que, tipo assim, eu não consigo ver esse tipo de coisa com alguns posicionamentos que eu deixei de fazer se eu tivesse feito. Enfim, eu estou comentando esse caso também, porque, por exemplo, eu mudei de apartamento recentemente e o corretor da imobiliária, ele começou a acompanhar o canal porque ele me falou isso explicitamente, porque ele viu, caralho, o Pablo Marçal te segue. E ele começou a interagir muito com as redes sociais depois. Então, tipo assim, eu estou dando esse exemplo, é muito besta, mas é uma pessoa que possivelmente talvez não teria um contato tão grande ali, né? E que eu acho que às vezes, tipo assim, eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Mas o grande problema que eu acho da questão de divulgação é que falta gente. É igual, pega física. Você chega e fala assim, eu quero trabalhar na física. Com qual área que eu vou trabalhar? Dependendo de quem que você pergunta, a área X é boa, a área Y é uma merda, vai para isso, vem para aquilo. Você pergunta para outra, muda tudo. Você vai ter 300 milhões de opiniões. Não é o problema você achar uma área X maravilhosa e a área Y uma merda. O problema é só ter gente trabalhando em X ou Y e não ter diversidade para que você tenha ali um contexto que tem muito. E você tenha um direcionamento mais amplo. Né? É a mesma coisa para divulgação. A gente tem conteúdo de divulgação muito voltados ou para pegar para convertido, ou para um público muito específico que não é convertido, mas está ali, por exemplo, só num contexto de ensino médio. Entendeu? Então, assim, para mim, a maior questão é que falta, exatamente, para mim, o resumo de grande parte das respostas é, falta gente para poder fazer esse tipo de coisa. E também porque é mais legal pregar para convertido, porque você não recebe tanta crítica. Então, é mais confortável, mas eu vejo muito dessa forma. Obrigado. Temos umas perguntas. Primeiramente, parabéns pela palestra, parabéns pelo sucesso do canal. Eu comecei a acompanhar você por conta das aulas de quântica. Você salvou meu semestre. Mas eu queria perguntar para você, assim, um pouco nessa vibe de tipo assim, furar bolha e de posicionamentos e tudo mais. Tem durante a época da pandemia, houve um boom de divulgadores científicos na internet. E aí, você mesmo comentou a questão que, tipo assim, muitos canais, muitos divulgadores acabaram morrendo porque entram num personagem. E aí entra a questão que é assim, nesse boom, você tem dois problemas. A galera que entra tentando buscar fama, que virou aquela coisa do não ser mais um divulgador, mas ser um influencer. E a questão também da galera que meio que se perde no personagem por conta do algoritmo e começa a falar muito fora da tua área
e começa a falar besteira demais. Enfim, eu não vou citar canais, porque, assim... Mas eu já pensei em muita gente nesse contexto, sim, mas eu também não vou citar. Sim, mas então, eu queria saber da tua opinião, assim, para como não cair muito nessas armadilhas, tipo, como divulgador e tudo mais, não digamos assim, ceder a essas coisas, assim. Então, assim, tem algumas, por exemplo, a primeira forma é você, assim, ser o mais honesto possível com as coisas que você faz. Então, por exemplo, sempre quando eu vou perguntar de vez em quando eu pergunto, tópico que vocês achariam legal eu falar do canal. Talvez o tópico que mais tem gente que fala, peço para eu falar, que eu nunca falei nada, é matéria condensada. Aí já teve muita gente perguntando, por que você não fala de matéria condensada? Eu falei, porque para falar de um assunto tem que pelo menos saber do assunto. E tipo assim, eu não vejo um problema, na verdade, em muitos aspectos eu acho até positivo. Né? Eu gosto muito, pelo menos quando tem alguma pessoa que acompanha, ela fala, não vou falar disso porque eu não sei sobre o assunto, não domino o assunto. Para mim me faz confiar um pouco mais. Né? Mas assim, tem tanto essa questão, né, de ser de estar ali realmente assim, do compromisso ser de fato com o assunto que você está querendo dizer e não necessariamente ali com o contexto todo de você. Porque é muito legal quando você posta, tem gente comentando e tudo. Né, mas o outro ponto também, igual, eu sempre fiz as coisas do canal sempre sozinho. Mas eu acho que falta muita iniciativa conjunta para poder fazer essas coisas. Porque, por exemplo, eu faço tanta parte, o assunto que eu vou falar no vídeo eu que decido, junto com eu fazer o roteiro, com eu gravar, com eu editar, com eu postar, com eu responder. Se alguém comprou camisa no canal, eu que embrulhei. Se tiver um cabelo é meu, se tiver um pelo é do meu gato. Assim, eu que faço as coisas todas. É porque eu acho legal, eu gosto de envolver nesse aspecto. Mas tem gente que, por exemplo, não acha tão legal. Mas tem gente que faz a edição maravilhosamente bem, mas, pô, não aparece no vídeo de jeito nenhum. Tem gente que está no primeiro período, segundo período. Pô, não tem conhecimento de grande parte dos assuntos, mas a pessoa, você vai conversar com ela, a pessoa fala bem demais. Fala bem demais. Tem gente que consegue escrever roteiro muito bom. Né? E também não precisa ser só de vídeo. Né? Eu estou dando exemplo de vídeo porque é o contexto que para mim é mais direto. Mas, assim, eu acho que faltam iniciativas, inclusive em questão de projeto de extensão. Né, que inclusive para mim seria algo até bem óbvio, dado que pelas reformas das graduações está tendo que ter muita hora de extensão, deveria ter projetos assim. Mas, tipo assim, deveria, para mim, uma coisa que falta para, inclusive, né, acabar sendo esse tipo de questão, é fazer grupos de estudantes, projetos, por exemplo, em que cada um faça a parte que acha mais agradável, tem o professor ali responsável junto também, que dá uma corrigida, uma revisada nas coisas como um todo, para não deixar passar bobagem e tudo. É bom, porque aí você faz com que cada pessoa assim, tenha o papel na hora de fazer o vídeo ou o material, que ela é mais capacitada para fazer aquele tipo de assunto. Né? E eu acho que esse tipo de coisa é importante para a gente tirar algumas visões pejorativas que ainda existem na universidade. Né? Só para poder exemplificar essa questão de visão pejorativa, uma das palestras, que não foi exatamente essa, foi antes de eu ter bolado essa palestra em si, mas foi a palestra que originou eu ter feito essa. Eu não vou falar universidade para não expor, mas é porque eu dei essa palestra em uma universidade, nesses últimos anos, e aí no final das perguntas, um professor levantou a mão e perguntou, eu senti meio uma afronta, mas tipo assim, o professor chegou e perguntou aqui, quando a gente pensa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando a gente pensa em divulgação científica, a gente pensa no Sagan, a gente pensa no Feynman. Agora, aqui no Brasil, você não acha que qualquer pessoa acha que já está para fazer divulgação científica e isso não é um problema, não? Depois da palestra, aí eu falei, caralho, assim... Eu falei, porra, foi mó de boa na palestra, mas enfim, mas aí o que eu respondi, que inclusive serve com um pouco de resposta também, é que, eu falei, por exemplo, se você chega para uma pessoa qualquer na rua e passa um vídeo do Feynman falando do assunto, e pega o Zé da esquina, não sabe nada de física, mas fala bem pra caramba, e fala, grava aí, falando esse roteirinho daqui. Se ela gostar mais do Zé da esquina, foda-se o que é Feynman, a pessoa sabe o que é Feynman, né? Assim, uma arrogância muito grande a gente achar que esse tipo de coisa que para a gente faz muita diferença, para um público geral, que a gente também quer fazer a divulgação ser atingida, essa pessoa vai ligar, essa pessoa está nem aí. Todo mundo, do ponto de vista prático. Você quer ver um assunto que te agrada? Eu prefiro 10 vezes mais ver o assunto com uma pessoa que fala maravilhosamente bem aquele assunto do que com um prêmio Nobel que inventou aquilo que fala aquilo de uma forma merda. Entendeu? Então, assim... eu acho que a questão, aí respondendo, a questão de furar a bolha também eu acho que entra muito em a gente ter um pouco mais de unidade, mais iniciativa, só para poder fazer as coisas conjuntas.
né, para, inclusive, ver, né, a ciência como algo muito mais amigável, né, porque, querendo ou não, ao longo dos anos, né, seguindo a parte acadêmica, às vezes a gente acha que ela não é tão amigável assim, né, depois de um tempo. Tem vezes que a gente acha que a ciência é amigável, tem vezes que acha que não é, aí, enfim, é difícil, mas eu acho que vai muito nisso, né, a gente ser um pouco mais colaborativo nesse ponto, né, enfim, né, dividir um pouco as tarefas. Temos mais alguma pergunta? Só isso? Bom, agradecemos então ao professor Felipe pelo convite. E lembrando, quem não enviar e já tiver feito matéria, a defesa vai ficar comprometida, então envie. Valeu, gente. Bom, gente, a gente vai guardar uns minutos para afastar o computador e a gente volta em uns minutos.